Escola Bíblica Dominical, com o pastor João Roberto Barroso. Tema de hoje: propósito de Deus e desejo do homem. E o estudo de hoje se encontra no livro de Jó, capítulo 42, versículos do 2 ao 5, e no livro de Salmos, capítulo 145, versículos 18 e 19. Os temas importantes que Deus tem falado e Deus ele vai nos abençoar poderosamente. Primeiro, propósito. Deus tem um propósito na vida de cada um aqui. E segundo, desejo. Repita comigo: propósito e fala: desejo. Desejo. Quem quer o propósito de Deus, diga glória a Deus. Glória a Deus. E para você ter esse propósito, você precisa ter desejo. Amém? Senão o propósito não vem. Abre comigo a palavra de Deus. Em Jó, capítulo 42. Jó 42, versículo de 2 ao 5. Duas palavras que vai nos abençoar nessa noite. A palavra de Deus diz em Jó 42, no versículo 2 ao 5, o seguinte: bem sei em que tudo podes. Você pode repetir comigo? Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Eu vou continuar, versículo 3. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, falei o que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e o que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e falarei, e tu perguntarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Aleluia, glória a Deus. Amém? Esse é Jó falando com Deus. Agora preste atenção para o versículo 10 do mesmo capítulo 42. E o Senhor virou o cativeiro de quem? De Jó. Quando Orava pelos seus amigos. o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro de tudo quanto possuía dantes, ou dantes possuía. Quem recebe aqui, irmãos? Aleluia. Esse daqui é um propósito de Deus para a vida do Filho de Deus. Agora, o segundo versículo, a segunda passagem, tão importante quanto essa, está no livro de Salmos 145, Salmo de Davi, louvores sobre a bondade, a grandeza e a providência de Deus. Salmo 145, e os versos são de 18 ao 19. Jó, ele falou do propósito de Deus, que nenhum dos propósitos pode ser frustrado. Davi vai falar do desejo e como você pode alcançar. Alguém aqui deseja alguma coisa? Você tem desejo por alcançar alguma coisa? Então vamos ler aqui. Salmo 145, versículo 18 ao 19, ele diz: perto está o quê? O Senhor De todos os que invocam de todos que invocam em verdade. Não basta eu invocar. Deus tem que olhar no seu coração e ver a verdade. Ele tem que ver sinceridade. Porque eu posso invocar a Deus, mas eu estou pensando em outra coisa. Quem está me entendendo nessa noite? E aí o versículo 19 vai dizer: Ele, Lalabasturianda, cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. Aleluia. Alguém precisa de salvação? Aleluia. Estenda suas mãos, vamos orar rapidamente. Pai Santo, Pai querido, essa é a palavra, Pai, que o Senhor nos deu nessa noite. Propósitos e desejos.
Que nessa noite o Senhor venha falar ao coração de cada um. Aliás, no momento do louvor, o Senhor me mostrou um anjo desse lado aqui. E esse anjo tinha uma bandeja de prata e as chaves eram douradas. Para todo aquele que tiver fé. E falava: escreve essa data, hoje, porque muitos testemunharão do meu poder e da minha grandeza. Mas para aqueles que me temem de verdade e que me busquem em sinceridade, porque quando eu chegar aqui, vou lá masturando, será que ainda haverá fé na terra? Senhor, muito obrigado, em o nome de Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amados, amanhã é um dia novo e um dia de vitória para todo mundo, que aquele que em Cristo acredita. Mas para que a gente entenda o propósito que Deus tem para a sua vida, o desejo que Ele quer realizar na sua vida, é necessário a gente flutuar um pouquinho sobre as Escrituras. Falar de alguns exemplos de pessoas que, como nós, tinham propósitos de Deus e desejos. E a primeira pessoa aqui que a Bíblia me menciona para que eu possa falar seria de alguém nada menos do que o rei Davi. Aliás, o menino Davi. Ao falar de Davi, como o diácono Antônio pregou nessa quarta-feira, nós vamos falar de uma pessoa, missionária Léia, que talvez fosse a pessoa mais sem sorte na vida. Uma pessoa que não tinha nenhum tipo de resguardo, nenhum tipo de força, não tinha prosperidade, não tinha uma autodefesa. Aliás, era aquele que era esquecido sempre nos banquetes. Era aquele que cuidava das ovelhas do pai. Era aquele que não era o majoritário e, pela lei dos homens, era o último. Pela sorte dos homens, não haveria propósito. Não haveria desejo realizado. Mas como nós conhecemos a Deus, e Deus, Ele é todo poderoso, e Ele olha onde o homem não olha. Quando o homem olha, Ele olha a aparência, o homem olha o poder, o homem olha o dinheiro, o homem olha o seu desejo carnal. Mas quando Deus olha, Ele olha o coração, Ele olha o sofrimento, Ele olha... Igreja Comunidade Evangélica Renovar.